Então, a respeito dos africanos no Brasil, desde o século XV, então, os portugueses eles já mantinham uma relação comercial com diversos povos africanos. Porém, é a partir do século XVI que os escravos, então, eles passam a ser a mercadoria mais comercializada pelas feitorias portuguesas. Então, isso tem muita relação com a expansão da monocultura de cana e dos engenhos no Brasil. Então, para esse transporte dos africanos, era feito nesses navios negreiros, que eu trago até dois exemplos para vocês na imagem, que relata que mostra como era a viagem até o Brasil. E quão precária era essa viagem, porque a viagem normalmente ela demorava de 35 a 50 dias. E era colocado o máximo de negros africanos dentro de cada navio. Então, tem onde o historiador Jaime Pins, que ele fala sobre a escravidão no Brasil, ele fala que chegava a ser 500 a 700 pessoas dentro de cada caravela. Então, aqui a gente também tem que ter noção da quantidade de pessoas que não conseguiam chegar até o final da viagem por causa da, do alto número de mortalidade durante esses 35 a 50 dias de viagem. Depois dos africanos desembarcarem no Brasil, eles eram levados para os mercados, que era onde eles ficavam expostos, né, para compra dos senhores, para compra desses cativos. Eles eram bem alimentados, eles tinham uma qualidade ok, né, de higiene, de saúde, porque eles tinham que melhorar a aparência deles dentro dos mercados para aumentar o preço desses escravos, né, com o intuito de lucrar mais em cima dessas pessoas. Então, eles ficavam expostos até algum senhor, algum colono chegar lá e comprar. Quando eles eram comprados, eles eram levados, então, para esses engenhos de açúcar e trabalhavam até ficarem muito cansados, exaustos, assim, e não conseguirem mais produzir, ou até morrerem muitas vezes. Então, esses africanos, esses escravos, eles começam a chegar no Brasil num contexto de expansão dos estados. Então, como os estados europeus eles buscavam novos territórios, os africanos eles vêm para ajudar não, né? Eles vêm forçado a trabalhar nesses campos de produção dos europeus, porque aqui a gente começa tendo, principalmente no Brasil, uma substituição do escravo indígena para o escravo africano. Um dos pontos principais aqui é porque os indígenas eles não tinham nenhuma resistência imunológica aos europeus. Então, eles acabavam morrendo pelas doenças trazidas pelos europeus. Isso trouxe a morte de muitos indígenas brasileiros na época, e muito mais do que eles morrerem pelas doenças trazidas pelos europeus, eles tinham facilidade para escapar dos campos de trabalho e se instalar na mata. Então, com todos esses problemas que o europeu sofria, ele precisou trazer um escravo africano para substituir esse nativo brasileiro, o indígena. Como eu mencionei antes, né, o sistema de capitanarias hereditárias, ele incentivou a economia da colônia, e uma das principais formas de atividade econômica, além da exportação do pau-brasil, era, então, a produção de açúcar.
Os engenhos de açúcar eram os locais onde essa cana de açúcar era plantada e depois produzida, e ele precisava de muita mão de obra, além de uma estrutura muito grande. E tinha todo um ritual, assim, uma linha de procedimentos, desde a plantação da cana até a exportação desse açúcar. Então, ele passava pelo plantio, que necessitava de uma derrubada de mata, e daí do preparo do solo, para então semear as mudas de cana, depois colher, que a colheita era feita manualmente pelos escravos. Depois de colhida, elas eram encaminhadas para as casas de engenho, onde eles moíam a cana. Eu até trouxe uma foto aqui desse moedor, que era, às vezes, arrastado por bois, né? Ou, às vezes, era por força hidráulica. Então, eles moíam essa cana, o caldo de cana era levado para as caldeiras, onde era aquecido até se transformar em melaço. O melaço era despejado em formas e até ele endurecer, ele formava tipo um bolo de açúcar, que depois ele era moído até chegar no formato de açúcar cristal, né, que a gente conhece hoje em dia. O açúcar de melhor qualidade, que eram os mais branquinhos, os mais clarinhos, eram embalados e encaminhados para o porto para exportação. Eu trouxe aqui do lado um mapinha do que era o engenho, né, todo o terreno do engenho. Então, essa parte azulzinha ali era a senzala, que era onde os escravos eram abrigados. O verde lá no fundo eram os canaviais, as plantações de canas, as plantações de cana. Aqui, bem na frente, é toda a casa de engenho. Então, ali vocês conseguem ver aqui vocês conseguem ver o processo de moer a cana. Aqui a canga de bois, né, girando a roda para moer a cana. Aqui as formas para colocar o açúcar dentro. Lá atrás, aqui, era a casa grande, que era onde ficavam os senhores, né, de escravos, e aqui bem atrás tem uma capela, que era onde eles eram obrigados, né, a praticar a religião cristã católica dos nativos europeus, dos portugueses. Os holandeses no Nordeste. É bem interessante essa parte dos holandeses no Nordeste, porque a Holanda e a Espanha têm um passado um tanto quanto conturbado, porque a Espanha ocupou algumas terras da Holanda, então a Holanda ficou independente da Espanha alguns anos depois. E isso fez com que a Holanda quisesse começar, então, a ocupar as terras espanholas, ou as terras de domínio espanholas, as terras de domínio espanhol, aliás, desculpe, como uma espécie de revanche. Quando a Espanha conseguiu ocupar Portugal e governar Portugal na chamada União Ibérica, isso despertou na Holanda o interesse de conquistar o Brasil, porque o Brasil era colônia de Portugal e Portugal, no momento, estava sendo governado pelo governo espanhol na União Ibérica, então era uma forma da Holanda conseguir ocupar um território que era, direta ou indiretamente, dominado pela Espanha. Quando, então, houve essa União Ibérica, teve uma proibição de comércio entre Portugal e a Holanda. A Holanda, então, criou a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa privada, com o apoio do governo holandês, e tinha o intuito de se apossar desses territórios ibéricos, como eu falei antes, né, com essa espécie de revanche de ocupar as terras espanholas, ou de domínio espanhol. Então, o maior produtor de açúcar no Brasil, que era a região Nordeste, foi o alvo da Holanda para conquistar. A Companhia das Índias, então, conseguiu conquistar parte da Bahia, ali em 1600 e alguma coisa, 1630, se eu não me engano, depois eu corrijo se eu estiver errada, e as cidades litorâneas de Olinda e Recife, em Pernambuco, que inclusive até hoje tem muita alusão à cultura holandesa e a Maurício de Nassau, que é de quem eu vou falar agora. Depois que foram dominadas as capitanias de Pernambuco e as outras regiões ao redor ali, né, essas regiões foram chamadas de Nova Holanda. E quem dominou essas regiões, quem governou essas regiões, foi o conde Maurício de Nassau, que foi enviado da Holanda para dominar esse território.
ele era muito aclamado por quem vivia nessas regiões, porque ele otimizou a região, então ele construiu alguns espaços como o Jardim Botânico, Zoológico, Museu Artístico em Recife, que até hoje estão ali, e ele também permitiu a liberdade de culto a católicos e a judeus. Então, essas pessoas podiam praticar culto livre, né, das suas religiões, e tem até no livro didático, mas a primeira sinagoga do Brasil nasceu em Recife, durante essa estadia, né, do domínio do Maurício de Nassau. Então, a gente vai finalizando um pouco sobre como vai se formando essa sociedade colonial urbana. Então, começam a ser fundadas diversas vilas e cidades na colônia. E começam e que se originam a partir das feitorias e fortificações. Então, a gente vai perdendo esses sistemas de feitorias e fortificações e começa realmente a se pensar em colônias partindo de cidades. Então, começando com essas cidades e vilas, começa a se criar uma elite urbana dentro dessas cidades. Então, essas elites são compostas por grandes comerciantes e traficantes de escravos, e eles compõem uma elite privilegiada, ou os homens bons, como eram conhecidos. E eles eram os únicos que podiam se candidatar a cargos administrativos a, e ocupar aqueles cargos os cargos do governo geral, que eram o procurador-mor, o capitão-mor e o ouvidor-mor. Então, junto com esses homens bons, também tinham muitos membros da igreja que estavam presentes que tinham muita presença dentro das cidades. E eles eram responsáveis pela educação e construir escolas dentro desse período. Então, até hoje, a gente tem um exemplo de muitas escolas que são administradas pela igreja. E finalizo falando sobre as pessoas livres e as pessoas escravizadas. Então, as pessoas livres eram aquelas que exerciam os chamados ofícios mecânicos, e que estava a parte mais, a maior parcela da população das cidades, que eram os artesãos, os ferreiros, os alfaiateiros, os carpinteiros, pedreiros, sapateiros, barbeiros, cirurgiões e pequenos comerciantes. E todos esses eram menosprezados por essa elite que se criou dentro das cidades. E eles não podiam se candidatar aos cargos municipais. E dentro dos escravizados, que começa a se criar um grande número de escravizados dentro do meio urbano, né? Por mais que a mão de obra dentro dos meios rurais era mais comum, então começa a se criar grupos desses escravizados dentro dos núcleos urbanos. Então, muitos desses trabalhavam para essa elite que ia se criando dentro das cidades, como carregadores de mercadorias. Eles faziam transporte de pessoas e acabavam levando e trazendo recados por grandes distâncias, que isso era um problema que se tinha dentro das cidades. A distância que se tinha de uma para outra era muito grande e a comunicação era muito precária. Então, esses escravos acabavam por fazer esse papel de mensageiro. Então, eles trabalhavam como auxiliar dos ofícios mecânicos, já mencionado anteriormente, e eles participaram muito na criação
e na construção dessas cidades. E como eles só tiveram a participação com a mão de obra, eles, de uma forma ou outra, eles acabam ajudando nessa formação cultural urbana. Então, aqui a gente começa a ter uma mistura de elementos indígenas, africanos e europeus. E a imagem aqui embaixo, ela representa um pouco de como as mulheres também estavam presentes dentro desse período. Que quando a gente fala, às vezes a gente pensa que as mulheres só estavam dentro das casas dos grandes fazendeiros, mas elas estavam também trabalhando dentro das cidades, elas trabalhavam como vendedora, produziam alimentos, e elas tinham uma participação muito efetiva dentro dessa formação das cidades urbanas. Então, a atividade que a gente vai passar para vocês é uma pesquisa com fontes. Como assim? Vocês vão ter que pesquisar uma fonte desse período que a gente trabalhou, então de 1500 a 1630, né? Isso. E aí vocês vão ter que contextualizar essa imagem, que pode ser uma obra, pode ser uma pintura, pode ser uma gravação, pode ser um mapa. Vão ter que contextualizar ela, então, de que ano que ela é, se tem autor, quem foi o autor, se está disponível na internet, está onde, em que site, se está disponível em algum arquivo, em alguma biblioteca, em algum livro, qual é o nome dessa biblioteca, desse arquivo, desse livro. Enfim, algumas informações básicas, assim, que vocês vão encontrar com a fonte, muito provavelmente, e vocês vão ter que descrever essa fonte, no mínimo umas 10 linhas, em formato de coluna de jornal, como se vocês estivessem noticiando uma manchete, uma fofoca, alguma coisa assim, com um teor de denúncia, assim, tipo, como se vocês fizessem, nossa, foi um grande acontecimento, olha o que aconteceu. Vocês, para isso, vocês podem usar a criatividade de vocês, a gente deixa meio que livre, vocês podem fazer um formatinho de jornal, para isso tem aplicativos ótimos, tipo Canva, que foi onde eu fiz esses slides, que vocês podem ter inúmeros elementos gratuitos, que vocês podem colocar moldura, podem colocar fontes diferentes, podem colocar imagens com cor, sem cor, enfim. Ou vocês podem só escrever como um jornal, colocar um título, alguma coisa. Essas atividades, elas podem ser enviadas para o meu e-mail do Lucas, para os dois, tá? Não pode ser só, não tem que ser para os dois. Em formato de PDF ou de foto, normal, a gente só pede que esteja numa qualidade ok para a gente conseguir ler e avaliar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem vir falar com nós também. A gente pode deixar o nosso número disponível para a professora, ou vocês mandam um e-mail. Eu deixei com a professora um exemplo de uma atividade que eu já tinha feito sobre isso. Ela pode enviar para vocês tirarem como exemplo o texto e as fontes, de onde tirar as fontes, enfim. Por exemplo, a gente usou várias fontes nas apresentações, né? Tipo, a primeira missa do Brasil é uma fonte, aquele mapa que o Lucas usou na França Antártida é uma fonte, o livro do Randstaden é uma fonte. Então, vocês podem, enfim, explorar e ver o que vocês preferem trabalhar e nos enviar até final do mês de julho, até dia 31 de julho, essas reportagens, essas manchetes no nosso e-mail. Ok? Ok. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado da aula. E é isso. Obrigado.